Boa tarde, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para gravar mais um programa para vocês. Hoje nós vamos falar de um tema bastante interessante. O mal que carregamos. Não é, Mertz? Exatamente. Mertz e Otávio. De novo, né, Mertz? A dupla. Hoje vamos falar um pouquinho do mal que carregamos, né? Todos nós, sem exceção, né? Eu sou melhor que você, você é melhor do que eu. Então nós temos males ainda para serem trabalhados, para que a gente possa crescer e evoluir espiritualmente. Então, é uma pergunta que a gente faz uma eterna reflexão, né? Você se considera uma pessoa boa, isenta de orgulho e egoísmo? O que você acha, Mertz? Às vezes, né? A gente escuta assim, não, você vai perguntar isso para uma pessoa, ela fala, não, eu não sou assim ruim, né? Eu não sou orgulhosa, eu não sou egoísta. Mas será que isso é verdade? Será que é? Então, grande parte das vezes, isso não é verdade. Pois carregamos uma quantidade de defeitos morais maiores ou menores. Então, depende de cada um. Pois ainda somos imperfeitos. Portanto, faz-se necessário que autoanalisemos quem somos e os nossos procedimentos no mundo em que vivemos. De onde vem aquela máxima do Cristo? Vigiai e orai. Vigiar o quê? A si próprio, seu comportamento, quem você é. E orai por quê? Para pedir auxílio, pedir apoio, orientação, proteção, luz, para entendimento das coisas. Discernimento. Então, para começarmos a entender melhor quem somos, precisamos analisar inicialmente a origem do mal, não é? E Kardec nos esclarece na sua obra A Gênese, no capítulo 3. O mal tem sua origem nos vícios e paixões humanas, cujas raízes se encontram no instinto de conservação fortemente presente nos animais e nos seres primitivos, mas que vai se enfraquecendo à medida que a inteligência se desenvolve e domina a matéria. O homem deseja ser feliz e natural. É o sentimento que dá origem a esse desejo. Pois, por isso é que ele trabalha incessantemente para melhorar a sua posição na Terra, que pesquisa as causas de seus males para remediá-los. Quando compreender bem que no egoísmo reside uma dessas causas, a que gera o orgulho, a ambição, a cupidez, a inveja, o ódio, o ciúme, que a cada momento o magoam, que perturba todas as relações sociais, que provoca as dissensões, aniquila aquela confiança que obriga a se manter constantemente na defensiva contra o seu vizinho, enfim, aqui do amigo faz inimigo, ele compreenderá também que esse vício é incompatível com a sua felicidade. Ninguém pode ser feliz guardando esses tipos de sentimento dentro da sua alma. E podemos menos acrescentar com a sua própria segurança. E quanto mais haja sofrido por efeito desse vício, mais sentirá a necessidade de combatê-lo. Como se combate uma peste, os animais nocivos e todos os outros flagelos. O seu próprio interesse a isso o induzirá. O egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um, desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a sua felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. De onde vem? Fora da caridade? Não há salvação. O Espiritismo sempre fala isso. Então, de acordo com o Espiritismo, o egoísmo é uma chaga que deve desaparecer da Terra, se Deus quiser. Para combater o egoísmo, o Espiritismo recomenda amparar quem persegue sem razão, enviando-lhe vibrações de amor, auxiliar quem te leva a uma felicidade diferente da tua, derramando as bênçãos da tua amizade. Ser útil ao companheiro que não te compreende, mantendo-se sempre disposto a socorrê-lo. Renunciar a ti mesmo, para que o ideal do bem supere o círculo da tua personalidade. Compadecer-se das vítimas infelizes do ódio e da maldade. Olvidar o centro escuro do eu, esquecer, envolvendo-o na claridade sublime da vontade de Deus. O egoísmo é o ato ou atitude de colocar os próprios interesses, opiniões, desejos e necessidades em primeiro lugar, em detrimento das demais pessoas e do ambiente.
Por isso, se eu venho em primeiro lugar, eu sou melhor. Né? Eu sou a melhor bolachinha do pacote. Né? Então, por causa disso, eu posso fazer o que eu quero. Não É assim, verdade. né? Então, é por isso que os benfeitores espirituais nos ensinam que o egoísmo é uma chaga e deve desaparecer da face da terra. Por causa do egoísmo, nosso progresso moral anda a passos lentos. O homem egoísta pensa em si e somente em si. Tudo que vê, observa, acredita que deva lhe servir. A pessoa egoísta coloca-se acima de todas as outras pessoas, pois geralmente se considera melhorada, merecedora de tudo o que é de melhor. Quer dizer, tudo só para ela. E isso revela-se até nas coisas mais simples do nosso dia a dia. Do tipo, não ceder um lugar no assento com uma pessoa idosa, permanecer na mão esquerda com velocidade baixa para permitida e não permitindo o trânsito fluir normalmente, estacionar o carro em cima de uma calçada, no acalçamento, para evitar danos em seus veículos, furar filas e por aí vai. Até na fila de um supermercado, de um banco, as pessoas arrumam um jeito, ela está com um pacotinho, ela vai se encostando, ela fala, eu só tenho esse para passar, só que você já está ali na fila esperando faz tempo. Mas ela acha que porque ela está comprando só um pacotinho, não vai demorar tanto, ela pode, ela tem esse privilégio. Então são pessoas que acham que tem mais valor que o próximo. O ser egóico considera-se o centro do universo e aí devem ser dirigidas todas as atenções em primeiro lugar, pois em nenhum momento alguém poderá sobrepor a sua importante personalidade. O egoísmo é uma enfermidade do espírito e todos nós temos em menor ou maior grau. Deve ser erradicado. Para não levarmos para a espiritualidade, é uma doença cujo remédio é a humildade e a prática constante da caridade plena, beneficência e benevolência. Os caracteres do homem do bem. Livro dos Espíritos 918. Porque indícios se pode reconhecer em um homem o progresso real que lhe levará o espírito na hierarquia espírita. A gente está perguntando, né, ele está colocando aqui, o que leva um espírito a subir, né, na hierarquia espírita? O espírito prova a sua elevação quando todos os seus atos da sua vida corporal representam a prática da lei de Deus e quando antecipadamente compreende a vida espiritual. Verdadeiramente, o homem de bem é que pratica a lei da justiça, do amor, da caridade, na sua maior pureza, sem interrogar a própria consciência sobre os atos que praticou. É quando a gente é capaz de olhar para nós mesmos e falar, poxa vida, será que eu prejudiquei alguém? Será que o que eu fiz vai magoar alguém? Quando a gente tiver esse tipo de preocupação, significa que nós estamos melhorando. Nós estamos buscando em nós a melhora. Já deu um passo, né? Já demos um passo. Perguntará se não transgrediu a lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, porque não adianta você falar, eu não fiz o mal, mas você fez todo o bem que você podia. Aí está, né? Se ninguém tem motivos para ele se queixar, enfim, se fez aos outros o que desejara que lhe fizesse. Então a gente tem que perguntar, tudo que a gente fizer para o próximo, será que eu gostaria que fizessem isso para mim? Se você não gostaria, não faça ao próximo. Possuído de sentimentos de caridade e de amor ao próximo, faz o bem pelo bem, sem contar com qualquer retribuição e sacrifica seus interesses à justiça. É bondoso, humanitário, benevolente para com todos, porque vê irmãos em todos os homens, sem distinção de raças ou de crença. Se Deus lhe otorgou o poder da riqueza, considera essas coisas como um depósito, que lhe cumpre usar para o bem. Delas não se envaidece, por saber que Deus, que o deu, e Deus pode tirar. Então, é aquelas pessoas que às vezes vêm com uma riqueza numa família, né, onde ele vem abastado, né, e ele tem condições de poder investir esse dinheiro que lhe foi proporcionado por Deus, né, para poder auxiliar alguém, né, e colocar
pessoas no mercado de trabalho, uma empresa, dar emprego a um pai de família, auxiliar, distribuir de uma certa forma esse dinheiro. Trazer um bem social, né? É para o bem social, que ele visa o interesse de todos e não só a sua satisfação pessoal. E isso é uma pessoa que está cumprindo. Porque assim o que Deus nos deu, ele pode tirar. E a gente tem que lembrar que aqui na Terra, nós não somos dono de nada. Não, tudo é dele. Quando nós vamos embora, aqui deixamos tudo, porque mortalha não tem bolso, né? E caixão não tem gaveta. Então nós não levamos nada. Então, por que essas pessoas querem tudo do melhor só para elas? Então, a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente desliza com muita facilidade. Nós somos espíritos errantes, nós estamos aqui para aprender e evoluir. Mas o que acontece? Muitas vezes somos pegos pela vaidade, né? Nos enchemos o nosso ego e infla. Não é assim? Da gente poder se destacar, isso te traz uma satisfação, então você não é tão bom assim quanto você pensa, né? Exatamente. Delas não envaidece, né? Ele sabe que Deus deu, Deus pode retirar. Se sob a sua dependência de ordem social, colocou outros homens. Trata-os com bondade, complacência, porque são seus iguais perante a Deus. Usa a sua autoridade para levantar a moral e não para esmagar com o seu orgulho. Porque tem gente que, porque tem mais, trata o outro com desprezo. Fica pisando. Humilhando, vamos dizer assim, humilha o outro, porque eu sou o patrão, então você é meu empregado, você depende de mim, você não é nada, como tem certas pessoas que são tão prepotentes, tão arrogantes, sem humildade nenhuma no coração. Então, ele acha assim, se Deus me deu é porque eu mereço. Mas Deus confiou que você soubesse aplicar. Ele fez um teste com você. Te deu uma incumbência. Ele te deu uma responsabilidade imensa, você que não imagina como. Perdoa fraquezas alheias, porque sabe que também precisa do perdão dos outros. E se lembra dessas palavras de Cristo, atire a primeira pedra, aquele que não estiver sem pecado. Então, nós somos pecadores. Então, por que julgar, né? Conhecendo a si mesmo. Vamos lá. Livro dos Espíritos, né, Otávio? Vamos lá. Questão 919. Estamos pegando o Espírito aqui. Qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal? Olha que pergunta interessante. Um sábio da antiguidade já te disse, conhece-te a ti mesmo. Né? Então, conhecemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em cada um conhecer-se a si mesmo. Qual o meio de conseguir isso, de consegui-lo? Fazei o que eu fazia quando vivi na Terra, ao fim do dia interrogava a minha consciência, passava a revista ao que fizera e perguntava a mim mesmo se não faltara algum dever, se ninguém tivera motivo para de mim se queixar. Foi assim que cheguei a me conhecer e a ver o que em mim precisava de reforma. Aquele que todas as noites evocasse todas as ações que praticara durante o dia, inquirisse de si mesmo o bem ou o mal que houvera feito, rogando a Deus e ao seu anjo de guarda que o esclarecessem, grande força adquiriria para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Dirigi, pois, a vós mesmo pergunta, interrogai-vos sobre o que tendes feito e com que objetivo procedestes em tal ou tal circunstância. Sobre se fizeste alguma coisa que feita por outrem censuraria, sobre se obraste alguma ação que não ousarias confessar. Perguntar ainda mais, se aprovesse a Deus chamar-me neste momento, teria que temer o olhar de alguém ao entrar de novo no mundo dos espíritos, onde nada pode ser ocultado. Examinai o que pudeste ter obrado contra Deus, depois contra o vosso próximo, e finalmente contra vós mesmos. A resposta vos darão ou o descanso para a vossa consciência, ou a indicação de um mal que precisa ser curado. O conhecimento de si mesmo é, portanto, a chave do progresso individual. Mas, direis, como há de alguém julgar-se a si mesmo? Não está aí a ilusão do amor próprio para atenuar as faltas e torná-las desculpáveis? Isso pode acontecer, né?
O avarento se considera apenas econômico e previdente. O orgulhoso julga que em si só há dignidade. Isso é muito real, mas tende um meio de verificação que não pode iludir-vos. Você não vai se enganar. Quando estiveres indecisos sobre o valor de uma de vossas ações, inquiri como qualificaria se praticada por outra pessoa. Se a censurais em outras, não podereis ter por legítima, quando for do seu próprio autor, pois que Deus não usa de duas medidas na aplicação de sua justiça. Pergunto para você, será que se ele fizesse eu gostaria? Será que seria justo? Eu ficaria feliz de sofrer esse tipo de conduta de outra pessoa? Uma pergunta você tem que fazer. Ela vai te responder rapidamente, sua própria consciência. É também saber o que dela pensa os vossos semelhantes, e não desprezeis a opinião dos vossos inimigos, porquanto esses nem interesse têm em mascarar a verdade. E Deus muitas vezes os coloca a vosso lado como espelho, a fim de que sejais advertidos com mais franqueza do que o faria um amigo. Escute, consequentemente, a sua consciência, investigue a sua consciência. Aquele que se sinta possuído de desejo sério de melhorar-se, a fim de extirpar de seus maus pendores, como do seu jardim arranca as ervas daninhas, dê balança no seu dia moral para a exemplo do comerciante. Né? Bom, nós vamos falar aqui um pouquinho da classificação dos espíritos, porque a gente vai ter um tema que a gente vai falar, né, sobre essa classificação mais detalhada. Quem são, né, essas classes de espírito? Quais são as suas características mais comuns, né? Que é bem amplo. Então, a gente vai dar uma resumida aqui. A classificação dos espíritos. Em fevereiro de 1858, Allan Kardec publicou na Revista Espírita a Escala Espírita, em um guia que traz a classificação dos espíritos em relação ao seu progresso moral e intelectual. A primeira ordem pertence aos espíritos puros, a segunda aos espíritos bons e a terceira ordem aos espíritos imperfeitos. Então a gente sabe que tem 3 classes de espírito: primeira ordem, segunda e terceira ordem. Vamos começar pela terceira, só assim simplificando, né? São de espíritos imperfeitos, que são os impuros, levianos, pseudo-sábios, e os neutros. Em cima do muro, né? Em cima do muro. Porque a pessoa fala, eu não tenho nada com isso. Eu não sou ruim, mas eu também não sou bom. Não me preocupe, isso não me pertence. Deixa eu falar. Mas ele está em cima do muro. Então ele acha que ele é bonzinho porque ele não é ruim. Não se mete em trem. Mas ele também não é bom, ele não faz nada. Não faz nada. Né? Então as principais características são a predominância da matéria sobre o espírito, propensão para o mal, a ignorância, o orgulho, o egoísmo e todas as más paixões consequentes. Possui a intuição de Deus, mas não a compreende. Ele até tem intuição, porque Deus, ele acessa a todas as criaturas, a todos os seres. Aquele que tem um pouquinho mais de evolução e trabalha mais com o bem dentro da lei de Deus, ele consegue atingir e compreender mais, né? E aquele que está mais longe dessas leis divinas tem mais dificuldade. Em todos, essencialmente, os maus, né? Eles têm mais dificuldade. Há mais leviandade, inconsequência e malícia. Uns não fazem o bem, também não fazem o mal. Denotam inferioridade por não fazerem o bem. Não é por isso que ele não é mal. E se ele não faz o bem, ele é mal. Porque não tem meio termo. Não. Ou você é bom ou você é mal. Não tem por onde escapar. Independentemente do desenvolvimento intelectual. Que a gente sempre fala, não adianta você ser uma pessoa culta, estudada, com muita compreensão de tudo, e você ser uma pessoa que a sua moral é lá embaixo. Exato. Sem evolução moral nenhuma. Então não adianta só a intelectual se você não tem moral. É as duas asas que a gente costuma dizer. O pássaro para voar precisa de duas asas e precisa do equilíbrio. Não então, depende, intelectual e o moral. Moralidade e intelectualidade. Os dois dão equilíbrio para o espírito. Independente do desenvolvimento que a gente colocou. As ideias são pouco elevadas desses espíritos. A felicidade dos bons é sempre um tormento incessante. Tem pessoa que não gosta, fica com raiva quando alguém conquista alguma coisa, quando alguém está feliz. Inveja. Começa a namorar, ela fala que não é inveja, mas ela se incomodou com a felicidade alheia. Né? As angústias
produzidas pela inveja ou pelo ciúme que atormentam. A lembrança e a percepção do sofrimento da vida corpórea é por vezes mais penosa do que a realidade. Quer dizer, a dor dela é sempre maior do que a dor do outro. Ela sofre mais do que o outro, quer dizer, para ela dói mais. Né? Pelo sofrimento demorado, crê em sofrer sempre, aquele eterno sofredor. Segunda ordem, são bons espíritos, né? Espíritos benévolos, sábios, têm sabedoria, são mais superiores. Predominância do espírito sobre a matéria. Ele deseja o bem. Um tem ciência, outro sabedoria e bondade. É o que a gente falou, intelectualidade e moralidade. Compreendem Deus e o infinito e já desfrutam da felicidade dos bons. Quer dizer, eu fico feliz quando alguém que eu conheço conquista alguma coisa. A felicidade dele é a minha felicidade. Então significa que eu sou um ser bom, né? A bondade está em mim. Sintam-se felizes com o bem que fazem, né? E pelo mal que impedem. Não conseguem impedir o mal, né? Todos ainda deverão passar por provas até atingirem a perfeição absoluta. Está no caminho certo, né? É, no caminho certo. Agora tem os de primeira ordem. Os de primeira ordem são os espíritos puros, né? Nula a influência da matéria. Para ele o importante é a evolução espiritual e intelectual, né? E moral. Que percorrem todos os degraus da escala e se despojaram das impurezas da matéria. Eles não fazem questão de nada da matéria. Não tem mais que passar por provas e expiações. A gente está falando aqui de espíritos puros, tá, gente? Muito evoluídos. Não estão aqui, não. Não. De jeito nenhum. Não estão mais sujeitos à reencarnação em corpos perecíveis, né? Não tem mais intestino. Não tem mais intestino, vamos dizer. Que a gente, quando tem intestino, você sabe o que a gente faz, né? Gozam de uma felicidade inalterável. São os mensageiros e os ministros de Deus, cuja ordem executam para a manutenção do equilíbrio universal, designados por vezes como anjos, arcanjos e serafins. É a categoria de espíritos puros que nós estamos falando. Exatamente. E aí, Otávio? Vamos lá. Aonde origina o mal, hein? Todo mal deriva do egoísmo. Daí o problema. Livro dos Espíritos, questão 785. Qual o maior obstáculo ao progresso? Orgulho e egoísmo. Refiro-me ao progresso moral, pois o intelectual avança sempre. Tá? Por incrível que pareça, o intelectual avança muito mais rapidamente que o moral, que é mais fácil. É mais fácil. O moral é muito difícil. A moral é difícil. Você mudar a si mesmo é difícil. Você aprender alguma coisa mais fácil. Você aprende matemática. Colocar em prática mas não aprende a ser menos ciumento, né? Colocar em prática. Colocar em prática. Questão 913, desculpe, do Livro dos Espíritos. Dentre os vícios, qual que se pode considerar radical? Né? Já o dissemos muitas vezes. O egoísmo. É o pior. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos há egoísmo. Aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Quem quiser aproximar-se da perfeição moral já nesta vida, deve extirpar do seu coração todo o sentimento de egoísmo, pois o egoísmo é incompatível com a justiça, o amor e a caridade. Ele neutraliza todas as outras qualidades, ele destrói tudo. É a esse antagonismo entre a caridade e o egoísmo, a invasão do coração humano por essa chaga moral que se deve atribuir o fato de não haver ainda o cristianismo desempenhado por completo a sua missão na Terra. A fonte do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda ordem cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Isto é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O orgulho e o egoísmo, eis o que não se cansa de combater. Devemos combater em nós, né? Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Todo o ensinamento dele. Isto é, as duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. O orgulho e o egoísmo não se cansa de combater. Repetimos novamente. O egoísmo é a negação da caridade. Sem a caridade não haverá descanso para a sociedade humana. Digo mais, não haverá segurança.
O egoísmo e o orgulho que andam de mãos dadas, a vida será sempre uma carreira em que vencerá o mais esperto, uma luta de interesses, em que se calçará aos pés as mais santas afeições e que nem sequer os sagrados laços da família merecerão respeito. Não haverá paz entre os homens, não haverá segurança, felicidade social enquanto o egoísmo não for vencido, enquanto não desaparecerem os privilégios, essas perniciosas igualdades, a fim de cada um participar pela medida de seus méritos e seu trabalho do bem-estar de todos. Não se pode haver paz nem harmonia sem justiça. Parece que a gente está vendo isso ultimamente, né? No mundo, né? É só entrar na nossa política. Vamos lá. Vamos começar por aí. Vai estar sempre nisso, né? Bom, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, nós já falamos, e a caridade é a fonte de todas as virtudes. Não podemos esquecer. Destruir um e desenvolver a outro, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem. Então a gente tem que aprender que a gente tem que destruir em nós aquilo que é ruim para poder deixar que o bom floresça. Porque está tudo ali. O bem e o mal, eles andam juntos. São escolhas do ser humano. Então nós temos que fazer as nossas escolhas. A mentora Joana de Ângeles indica-o claramente como causador das misérias humanas, das quais a Terra atual anda farta de exemplos. Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção e ódio e orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas em chamamentos severos à indicação com o bem e o amor, a caridade e ao sacrifício. Os ensinos nos alertam clara e didaticamente que o mal supremo encontra-se em nosso íntimo e se chama egoísmo. O tempo de que atacamos pela raiz, extirpando dos nossos corações. Isso requer vigilância, autoexame, meditação, ação concretas no dia a dia para identificarmos o bem em nossas vidas, transformando-nos pouco a pouco para melhor. Uma reflexão aqui, né? O combate ao egoísmo. Nós sabemos que isso é uma erva daninha, enraigada no ser humano. Difícil de ser arrancada, mas tem que ser trabalhada todos os dias, todas as oportunidades, de você parar e pensar, refletir nas suas atitudes, para que você realize a mudança em si. Não adianta você querer consertar o mundo. Não adianta você querer melhorar o outro se você não consegue a melhora de si mesmo. Então, para combater o egoísmo, vigie o coração. Pratica a caridade, que é modesta, simples, indulgente. O indivíduo orgulhoso julga seus irmãos por acreditar na supremacia das suas qualidades. Por isso, Jesus preocupou-se em combater o orgulho, por ser o maior obstáculo ao progresso espiritual. Ele sabia. O autoexame é você conhecer a si mesmo. É você fazer a tão chamada reforma íntima. Isso. O que eu tenho que mudar em mim? O que eu tenho que melhorar em mim para ser um ser melhor? Né? Um espírito melhor. Afinal de contas, eu reencarnei para quê? Não foi para me melhorar? Então, quando que eu vou deixar para começar a fazer a mudança em mim? Né? A meditação é uma forma da gente poder fazer essa reflexão. Entrar dentro de si. Entrar dentro de você. Medite, reflita sobre os seus atos. Pratique boas ações, mesmo que não tenha vontade, pois a prática leva à perfeição. Às vezes você não tem muita vontade, você fala assim, você fala assim, mas aquela pessoa não merece. Não merece. Eu até queria ajudar, mas eu acho que ela não merece. Não, para ele eu não vou fazer. Então, não está em você achar se ele merece ou não. Esse que você tem que fazer. É para isso que você tem que fazer a caridade. Exatamente. Né? Então faça a caridade. Sim, sem julgar se a pessoa merece ou não merece. A gente faz a caridade pela caridade. Quando é que nós vamos entender isso? Praticar o perdão,
praticar a tolerância, a gentileza, o sorriso, participar de ações de auxílio ao próximo, adquirir hábitos de ler sobre assuntos da prática do bem, principalmente sobre os ensinamentos de Cristo. Quem sabe a gente lendo, falando, repetindo, né? Por diversas vezes a gente acaba aceitando e começando a fazer a mudança dentro de cada um de nós. Vibrar mais intensamente através dos pensamentos amorosos, descartando os lixos que corroem a nossa alma, como a raiva, a vingança, os ciúmes, o materialismo e a arrogância. Então, vamos despertar. É passada a hora, o tempo urge, né? A transição planetária está acontecendo, vocês acham que não. E tem mais coisas ruins que a gente precisa limpar, maledicência. Sim, se a gente for buscar, vai longe a lista. Vai dar um monte de vídeos. Agora, vamos entender que através dessa transição planetária está havendo uma guerra muito grande espiritual. Sim. Nós não podemos esquecer. E nós somos alvos para não melhorarmos. Então, fique atento, se observe. Por isso que ele fala, vigiai e orai, para que a gente não caia, porque a gente não desvie. Porque não adianta você dar 2 passos para frente, melhorar, e dar 2, 3 para trás. Isso. Porque se você ficar que nem o caranguejo, você não vai sair do lugar, nem para frente, nem para trás, nem para o lado. É o que a gente está fazendo aqui na Terra. Exato. Então, vamos despertar. Vamos começar a buscar essa melhora dentro de cada um de nós, que a gente possa arrancar esse mal que existe dentro de cada um de nós. Eu completei. Se você quiser completar, Otávio, mais alguma coisa? Você falou bastante no próximo vídeo, né? Acho que você vai entrar mais profundamente. Gente, nas características dos espíritos, nós vamos falar. Né? Para a gente fazer uma autoanálise. Será que... E uma reflexão muito grande. Isso é muito importante, porque eu preciso fazer uma autoanálise. Como é que eu faço? Eu preciso saber quem sou eu, o que eu tenho de bom, o que eu tenho de ruim, o que eu preciso melhorar. Né? Eu estou repetindo esses erros com frequência, preciso estar mais alerta. Então, nesse vídeo da aula que vem, eu vou trazer algum elemento, algum subsídio, para dar embasamento para a pessoa perceber quem ela é. A gente vai citar. Porque vamos deixar claro o seguinte, não somos totalmente ruins. Não. Não vou dizer, o mas cara, também não somos bom, né? Se fosse bom, não, eu não sou totalmente ruim. Ninguém é. Nós temos coisas boas, mas temos muitas coisas que a gente precisa melhorar. Abolir. É por isso que a gente está aqui. Né? Por isso que a gente está se reencarnando, porque a gente está melhorando, morre o corpo, volta no outro corpo, vai melhorando, o espírito vai evoluindo, e a cada dia que passa a gente vai caminhando para um patamar mais fluido, tendendo para o espírito puro. Um dia todos nós seremos anjos, como diz a música, né? Que a gente canta nas casas do espírito. Um dia todos nós seremos anjos. E vamos ser anjos. Agora, a jornada é longa. E árdua. É árdua. Mas não precisa ficar desesperado, não. Nós somos eternos. É um passo de cada vez. E a gente também consegue ser feliz em parte mesmo nessa encarnação. Nessa encarnação. A gente não vai ser 100% feliz. É lógico que não. Mas a gente pode ser feliz. Pode. Praticando bem. Verdade. Né? Então a gente tem condições também de viver bem. Deus reencarnando, vivendo bem, sem que tudo seja puro sofrimento. Tá bom, Mirtz? Tá ótimo. Eu acho que a gente conseguiu passar a nossa mensagem aqui. Sem querer, demos um spoiler, né? Demos um spoiler. Nós vamos falar sobre a classificação mais completa dos espíritos, dessa escala que Kardec montou, né? Que tem uma classificação longa, viu? Falando item por item, a gente vai estar abordando para que vocês consigam detectar em vocês quais são os defeitos que nós temos e que podemos melhorar. As nossas ruindades. Não, as nossas imperfeições. Às vezes são maiores, às vezes são menores. Algumas a gente já conseguiu eliminar. Sim, e a gente vai listar isso aí para que a gente aprenda com tudo isso. Exatamente. Então, eu acho que podemos encerrar, né? E deixando a paz de Deus com todos vocês.
Um bom final de semana a todos. Que Deus abençoe a vida e a família de todos vocês. Exatamente. Da Mirtz E do Otávio. e do Otávio. Paz e bem para todos.